A aula de hoje, como eu disse, nós vamos continuar com as mesmas técnicas, com os mesmos pincéis e os mesmos materiais das aulas passadas. E quem não viu as aulas passadas, elas estão online no meu canal do YouTube, que tem esse mesmo nome, desse mesmo canal daqui, Suco Louca. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve lá pra poder ficar sabendo direitinho quando que as lives ficam online, pra que vocês possam rever e fazer com bastante calma, se não conseguirem fazer hoje comigo. Então tá bom. Então, a nossa primeira florzinha do dia que nós vamos fazer foi o primeiro Reels que eu ensinei durante a semana, que foram as margaridas. Muito pedidas na internet, muito pedidas no direct, que as pessoas queriam aprender direitinho como que eu fiz essas moças aqui. E eu juro que é muito fácil. E eu vou ensinar vocês. Nós vamos fazer as margaridas. Nós também vamos fazer... Boa noite! Vamos fazer as florzinhas com mais de uma cor, só que dessa vez a gente não vai fazer flor azul, tá? Eu vou fazer ela de outro tom, pra gente poder fazer uma aplicação dessa técnica já na nossa latinha, tá bom? E aí também a gente vai fazer as flores de 1 minuto, que eu falei na internet e no nosso Reels, que o nome dela é Flor de 1 Minuto. Nós vamos também fazê-las do início ao fim, só que também usando mais de um tom, pra que vocês possam ver como que fica essa pincelada, como que a gente faz esse trabalho com pincel de dupla carga. É assim que chama no Brasil. Nome chique, você tá achando que eu não sei? Eu sei sim. Quando a gente usa mais de uma carga no pincel, a gente fala que é dupla carga ou tripla carga, tá bom? Então, pra começar, como a gente sempre começa, vou falar os materiais que nós vamos precisar hoje, que são os mesmos da semana passada e serão os mesmos da semana que vem, né? Porque tem que ser uma coisa contínua, senão como é que ninguém vive de comprar material de pintar, né, Brasil? Então, primeiro material que a gente utiliza é um coleguinha de passar base, na verdade, que ele impermeabiliza não, ele prepara as superfícies que a gente vai pintar. E como eu deixei na descrição da aula, a gente pode usar esse primer, que é o nome dele, no vidro, no barro, no plástico, no papel, na lata, em várias superfícies, para que você prepare a sua superfície. E aí, a sua superfície de pintura. Esse primer aqui é um primer comprado, da Gato Preto. Mas eu já deixo de antemão que durante a semana eu vou ensinar uma receita de primer caseiro, para que você possa fazer o seu primer na sua casa, com materiais que você vai comprar naquela lojinha da esquina, que toda rua tem uma, tá bom? Para que todo mundo possa conseguir pintar a latinha, para que todo mundo possa conseguir pintar aquele vidro de azeitona, para deixar ele bem bonito, tá bom? E para que a gente possa reutilizar mais os materiais que a gente recebe e mandar menos coisa pro lixo e ajudar o nosso planeta, né? E ainda embelezar a nossa casa, que é disso que a gente precisa. Então tá, o primeiro é o primer, que é esse daqui, que nós vamos utilizar hoje. Nós vamos utilizar também a tinta látex PVA, mas se você não tiver látex PVA e você estiver trabalhando com a tinta acrílica, ela também vai funcionar. Só que as técnicas que eu ensino pra vocês, elas têm que ser feitas com tinta à base de água, tá bom? Então qualquer tinta à base de água. Ah, Lara, eu vou pintar o tecido, eu posso usar tinta de tecido? Pode sim, pode usar tinta de tecido, tá bom? Então nós vamos usar tinta à base de água. Então nós vamos usar o branco. Nós vamos usar aquele mesmo rosa que a gente já conhece, que a gente vem trabalhando com ele várias semanas. Nós vamos usar o rosa chá. Nós vamos usar aquele mesmo azul que a gente trabalha toda semana com ele também, que é o azul celeste. Nós vamos utilizar hoje uma cor nova, que eu já trabalhei umas semanas pra trás, mas tem menos pessoas conhecem, que é o magenta. Hoje nós vamos também utilizar uma cor nova, o magenta. Nós vamos utilizar mais cores novas. Nós vamos utilizar o marrom, que ele também é a primeira vez que ele vai entrar na nossa pintura. Então nós vamos utilizar o marrom também nessa técnica dessa semana. E nós vamos utilizar também o ocre. Ah, Lara, eu não tenho ocre. Mistura o marrom com o amarelo e o branco, faz o ocre, tá bom? Então nós vamos utilizar também o amarelo, que o meu marido vai pegar pra mim, que eu esqueci. Que ele vai pegar, se ele não pegar, eu pego daqui a pouco, não vou usar amarelo agora. Mas nós vamos utilizar também o amarelo, e eu utilizo o amarelo ouro, tá bom? E nós vamos utilizar também o verde maçã, mas pode ser qualquer verde claro que você tem na sua casa. O verde folha, o verde, qualquer verde claro que você tem na sua casa. E também vamos utilizar o verde escuro, tá bom? Que também pode ser qualquer verde escuro que você tem na sua casa. Nós vamos utilizar o preto e o branco eu já falei, né? Então, bora pintar. E os pincéis que nós vamos utilizar hoje, eles são os nossos queridos pincéis redondos, que eu utilizo toda semana com vocês. Nós estamos focados na aula do pincel redondo, né? Porque é um pincel de fácil... como que eu posso dizer? Ele é fácil manuseio. Meu marido me deu a cola lá dentro. Ele é de fácil manuseio e você também tem um controle maior com ele, tá bom? Pra quem tá iniciando, o pincel redondo ele tem uma facilidade de movimento muito maior do que os outros tipos de pincel. Então, geralmente, a gente inicia os trabalhos de pintura com eles. Com esses pincéisinhos aqui, ó. Eu tenho 2 chanfrados aqui no meio, que não era pra estar aqui, mas eu sempre uso também eles, então... Ó, esses aqui são os pincéis que a gente vai utilizar na aula hoje, que é um pincel redondo, que é o round, né, que eu chamo ele de round. Tem o número 6, número 8, número 10. Tem um liner, que ele é 3, que é esse fininho que eu sempre uso ele, que todo mundo tá muito acostumado de me ver pintar com ele. Então é um liner número 3. E também nós vamos utilizar a nossa famosa buchinha de pia. O nosso papel toalha pra poder fazer... É o mesmo papel, tem 3 semanas, gente. Dura muito, tá? O nosso papel toalha pra gente poder fazer... experimentar o pincel pra saber como é que tá, né? A nossa tinta. E
as tampinhas das cores, que também quem acompanha toda semana sabe que essas aqui são velhas amigas da semana aqui, que eu utilizo uma tampinha para cada cor para manter a integridade das nossas tintas, né? Então, o nosso primeiro processo, pra gente poder pintar as nossas latas do dia, primeira coisa que a gente tem que fazer, e é igual a gente faz sempre, semana passada eu passei um pedaço de primer aqui, de acordo com o que casal vão passando, eu vou terminar nesse latinho aqui, entendeu? Então, que a primeira coisa que a gente vai fazer é passar primer nos nossos potinhos, tá bom? Ah, Lari, mas eu vou pintar um vidro. Passa primer no seu vidro. Se eu vou pintar uma latinha, passa primer na latinha. Eu vou pintar o plástico também. Vou pintar, sei lá. Passa primer aí que vai facilitar você. O primer, ele é um material que ele prepara, ele deixa com que a superfície ela fique mais homogênea e ela não tenha tanta absorção dessa tinta. Como assim absorção? Para que a tinta fique desigual, para que a tinta, geralmente ele desengordura a superfície e ele deixa ela com esse aspecto ligeiramente acetinado, que isso facilita com que os tons peguem com mais vigor, ficam mais vivos, sabe? Então, Tem uma amarela ali pra mim, amor. Gente, meu marido é lindo demais, né? É, amarelão. Obrigada. Ó, o amarelo chegou. E aí, como que a gente vai preparar esse primer? Boa noite, tudo bem, Lu? Eu gosto de fazer ele passar direto na superfície, porque ele gruda em tudo, eu não gosto de ter meu potinho de primer. Então eu boto um pouquinho de primer aqui, aí eu pego a minha buchinha, e daqui eu espalho esse primer em toda a superfície do meu vasinho. Ô, Neguinho, traz pra mim, por favor, a tomada do secador de cabelo. Obrigada. Passa na superfície de todo o meu vasinho, tá vendo? Se tiver esses você tira, tá? Não deixa ele na superfície não, porque depois ele pode dar irregularidade na pintura e dificultar a sua pintura aí, tá bom? Então você vai passar primer, passou, até terminar isso aqui e passar em toda a superfície do seu vasinho. Muito importante, o que eu sempre falo, é que vocês deixem secar de um trabalho pro outro. Obrigada. É muito importante que vocês deixem secar de uma etapa para outra. Por quê? Porque senão, como a gente faz umas pinceladas que elas são pinceladas, eu falo de minuto, né? Que elas são de pintura gestual. Se você pegar essa pincelada e passar uma outra coisa por cima, você vai mudar o tom e vai misturar tudo e vai ficar uma bagunça, entendeu? Então, não pode adiantar o processo. Quando você faz o processo na sua casa, ou você usa um negócio pra você, igual eu vou usar aqui hoje com vocês, um secador de cabelo, pra poder agilizar o processo, né, da nossa pintura, ou vocês utilizam, espera mesmo secar. Geralmente quando a gente vai brincar de pintar, ou vai pintar pra vender, ou vai fazer qualquer coisa relacionada à arte, dificilmente a gente faz um só, né? Geralmente quando a gente pega pra fazer, a gente pega pra fazer, né? E aí a gente pega pra fazer. E aí a gente pega pra fazer. E aí a gente pega pra fazer. Quando a gente vê que é uma bagunça do nosso lado, depois a gente quer pintar o mundo. Então, é mais ou menos por aí. Pega o mundo pra você pintar mesmo, entendeu? Pegue o mundo pra você pintar. Porque enquanto você pinta um pedacinho de cá, vai secando e é o tempo que a gente precisa pra que tudo fique sequinho, tá? Então, essas latinhas aqui já é o spoiler que nós vamos precisar hoje pra fazer o nosso trabalho. Tá bom? E aí, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é preparar as nossas latinhas que receberão as nossas flores, tá? Então, nós não vamos começar com as flores, nós vamos começar com o fundo das latinhas. A primeira latinha que eu vou fazer, eu vou utilizar a tinta azul celeste e a tinta branca. Meu branco já tá no final aqui no pote, eu vou enfiar minha esponja aqui mesmo, e a esponjinha aqui do azul celeste. Essas tintas, nesse preparo, elas não precisam estar muito líquidas, elas podem estar um pouquinho mais duras. Mas é legal que você deixe a sua bucha um pouquinho úmida, para que você possa misturar esses dois tons com facilidade, tá bom? Então vamos umedecer a nossa bucha primeiro. Gente, umedecer não é pingar não, dizendo que é lavar pia não, tá bom? É úmido mesmo, tá? É só mesmo úmido. Não vai lavar pia, não só lá, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui é uma latinha de verniz. A gente usa lata de tudo, né, Brasil? Então, vamos usar uma latinha de verniz. Ela já está passada de primer. Você pode passar 2 demãos de primer, caso você queira que ela dure mais. Eu aqui no jardim, eu já me conformei que as latas não têm grande durabilidade, porque eu moro na praia. Então, o metal aqui, ele é muito... A vida dele é muito curta, né? Então, meu barato mesmo é trocar as latas todo ano. É o que eu gosto. Então, eu vou pintando, passo uma demão de primer mesmo, só pra tinta ter aderência. Se você quiser que seu trabalho tem uma durabilidade maior, você tem que passar um produto que vende no material de construção. Boa noite, Mari! Que chama Zarcão. Aí você tem que passar o Zarcão por dentro e por fora. Eu lembro sim, eu compartilhei. Tem que passar o Zarcão por dentro e por fora, pra que a durabilidade dela seja maior. E aí só depois você vai passar o primer, tá bom? Lari, o que é Zarcão? Zarcão é um primer pra ferro. Então você vai chegar no material de construção e falar assim, moço, me dá um vidro de Zarcão. É uma latinha, mais ou menos desse tamanho aqui. Dura pra caramba. É ótimo. Então vamos lá. Então você vai passar primeiro na tinta azul, tá bom? E vamos lá dar pequenas batidinhas aqui na nossa latinha com a nossa tinta azul. E junto com o azul, na mesma esponja, a gente vai pegar o branco e a gente vai dar pequenas batidinhas de branco. E vamos fazer isso
em toda a nossa latinha. Passando azul. Aqui em cima, depois eu pinto tudo de preto, que eu gosto de pintar o interior de preto, o fundo de preto e a beirada de preto. Então, depois se borrar aqui em cima, depois eu vou pintar de preto, não tem problema, tá? Mas isso é eu que gosto de acabar assim. Você pode retirar essa parte aqui com o abridor de latas, deixar a latinha mais orgânica, ficar bem legal, tá bom? Vou enfiar minha mão aqui dentro, pra facilitar. E aí a gente continua. Isso daqui hoje eu vou fazer até o final com vocês, porque eu vou precisar dessa latinha aqui pra gente poder fazer a nossa técnica também. Então, vamos pintá-la com vocês. Vocês percebem que eu não misturo, tá vendo? A tinta se mistura sozinha. O Zarcão tem cores variadas? Tem. Ele pode ser preto, ele pode ser mais marrom, ele pode ser meio avermelhado. Ele tem cores variadas assim. Aí você... Tá vendo que eu não misturo? Eu vou dando batidinhas suaves, tá vendo? Pra que realmente fique com essa diferença de tom, tá vendo? Essa diferença de tom, no final, vai parecer que é um céu com algumas nuvens. Sabe aquele céu de outono que tem aquelas nuvens de vento, que é bem bonito? Então é mais ou menos isso que a gente quer. Um céu de inverno, um céu de outono, que tem aquelas nuvens que se misturam com o azul, que deixa tudo parecendo uma pintura. Então vamos pintar, né? Já parece pintura. E aí a gente vai fazer isso, é bem rapidinho esse processo. E quando você faz isso com a bucha, você também, é legal que você não tem pinceladas na sua lata. Também tem verdinho. Você não deixa pinceladas na sua lata. E aí, o acabamento fica um acabamento bem mais bonitinho, tá bom? Ó, se você deixar uns pedacinhos brancos assim, então aí que parece mesmo que é a nuvem, né? Então, vamos terminar aqui, é bem rápido. Não é demorado, é bem rápido. Rápido. Muito rápido. E aí, a gente já tem a nossa latinha azul, toda azul, com a técnica do esbatido. Essa técnica aqui é uma técnica usada pra gente poder fazer fundos, pra gente poder fazer roupas, pra gente poder fazer... O que mais que a gente faz? Paredes, a gente pode fazer... O que mais que a gente pode fazer com elas? A gente pode usar esse tom pra poder fazer fundos de plaquinha. É mesmo usada pra preparo da pintura, né? Pro céu, como eu fiz ali, pra fazer também em montanhas. Você também pode usar a técnica do esbatido com a ponta do pincel. E aí, se você for utilizar a ponta do pincel, que eu não tenho nenhum pincel pra esbater aqui pra vocês verem, mas esse aqui vai quebrar o galho. Vocês utilizarão, vamos pegar aqui um pedaço de papel ou mesmo a próxima latinha. Aqui. Vocês utilizarão um pouquinho da tinta azul, um pouquinho da tinta branca e vocês vão dar batidinhas em toda a latinha. E ele também, a bucha levemente umedecida, ele também vai fazer a função do esbatido, tá bom? Mas a bucha é muito mais ágil. Todo mundo tem uma bucha de pia aí, meu filho. Então usa a bucha, que é mais fácil. Agora, para nossa próxima latinha, que eu vou fazer 2 latas hoje e vou fazer 3 flores. As 3 flores eu vou fazer a terceira num vasinho, tá bom? E as outras 2 eu vou fazer na latinha, tá? Pra nossa segunda latinha, o que a gente vai fazer? Passamos primer também na nossa latinha e aí a gente vai passar preto. O que você pode fazer? Você pode utilizar o preto daquele lata de spray, sabe? Que vende também no material de construção. Pega uma lata de spray, arruma uma caixa para que você não suje sua casa, bote a latinha dentro dessa caixa e pinte essa latinha com spray. Foi o que eu fiz com essa latinha aqui. Eu pintei ela com spray para facilitar a minha vida. E agora eu vou esbater o preto normal por cima para vocês verem como que eu faria para poder esbater o preto também, tá bom? Então, vamos lá, vamos usar o preto. Esse preto aqui, ele é um preto acrílico, ele não é um preto latex PVA. Eu prefiro o latex PVA, só que eu não achei para poder comprar na cidade o latex PVA, mas então a gente se vira com o que tem e a gente pinta com tinta acrílica também, não? A tinta acrílica, ela tem um acabamento muito brilhoso, que eu particularmente prefiro o acabamento da tinta latex PVA, mas ele também é muito bonito, mais difícil de fundir os tons, mas não é impossível, tá? Então, ó, olha a diferença da tinta acrílica. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o céu, a latinha de azul que a gente terminou de pintar agora, a gente vai pintar essa daqui, só que de preto. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa na latinha de preto. Agora é a hora de vocês perguntar, gente, porque aqui é automático pra mim, eu posso ler e fazer e responder pergunta. Gente, ó meu dedo. Quem merece? Ó, esbate e bora pintar de preto. Mais uma finalizada. A gente vai deixar essas mocinhas secando aqui no cantinho. Vamos lá. Então, aqui nós já temos os nossos cabinhos da margarida. E agora a gente vai às pétalas da margarida. Eu vou fazer margarida de um lado, vou fazer margarida pro outro lado, tá bom? E vou exemplificar aqui em cima no papel pra vocês verem que a gente pode fazer com a pétala, puxando o movimento da pétala de dentro pra fora, quanto puxando o movimento da pétala de fora pra dentro, tá bom? Ah, Lara, eu não entendi nada. Vocês vão entender. Ó, se o movimento da pétala for de dentro pra fora, você vai apoiar a ponta do seu pincel, vai deitar o seu pincel e vai suavemente levantar o seu pincel. Beleza? Deixa eu ver se eu aproximo mais. Ei, prima! Pronto, acho que ficou melhor, né? Então, vamos de novo. Então, se você for fazer o movimento de dentro pra fora, você tem que
apoiar o seu pincel suavemente no seu desenho, deitar o seu pincel e suavemente você levanta o seu pincel, tá bom? Mais uma vez, vamos de novo. Você vai suavemente apoiar o seu pincel, você vai deitar o seu pincel com peso e vai levantar o seu pincel com delicadeza. Mais uma vez. Vamos lá agora para o outro lado. Vocês percebem que eu estou formando uma cruz com as pétalas. Dessa forma, eu tenho a possibilidade de fazer a flor mais simétrica. Mas se você tiver uma destreza para fazer direto, você pode fazer direto, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, ó. Você deita a pontinha do seu pincel para que fique um biquinho, você apoia o seu pincel com um certo peso na sua mão e você levanta o seu pincel com uma delicadeza para poder fechar essa pétala. Ah, Lari, mas ficou ali um pedacinho como se a pétala tivesse virado. Isso na natureza também é assim, Brasil. Então a ideia é justamente essa. Ei, boa noite para todos vocês. Nem sei quantas pessoas estão online, mas é uma honra ter vocês comigo. Então vamos terminar de preencher. Ah, é muito bom mesmo, Selma, eu amo. E esses movimentos são bem característicos de flor de tecido mesmo, tá? Da pintura de tecido, que é a pintura gestual, né? Então vamos de novo, vamos completar agora a nossa margaridinha, com um movimento de dentro pra fora. Lari, mas se eu fizer um movimento de fora pra dentro, vai dar? Não essa flor aqui, vai dar outra, mas vai dar também. Eu vou mostrar a próxima. Então vamos lá. E agora a gente vai preencher os buracos, que a gente ainda não colocou pétalazinhas, tá bom? Então a gente vai fazer a ponta do pincel delicado, vamos apoiar com um certo peso e vamos levantar esse pincel com suavidade. Vamos lá, vamos pegar mais tinta. Ah, outra dica legal, vocês percebem que eu sempre recarrego o meu pincel. Eu não faço várias pétalas com uma carga de tinta, porque daí não fica legal, né? A gente quer a cor. Então, a gente precisa sempre recarregar, tá bom? Muito legal, viu? Que vocês todas se conhecem aí nos comentários. Tô adorando ver isso. Então, vamos lá mais uma vez. A ponta do pincel com suavidade. E aí, a gente vai botar o peso na mão e a gente vai retirar a nossa mão. Vocês conseguem perceber que eu não tô fazendo muita coisa, né? O pincel faz o movimento da pétala sozinho, né? Vocês estão percebendo isso, né? Então, mais uma vez, abaixa o nosso pincel, levanta o nosso... abaixa o pincel e levanta ele com suavidade. Agora, deu até uns pelinhos ali na florzinha. Então, agora, mais uma vez, vamos fazer o nosso última pétala, a gente vai botar a pontinha do pincel, a gente vai deitar ele com peso e vamos levantá-lo com suavidade. Essa é a flor de dentro para fora. Agora, se a gente fosse fazer a flor de fora para dentro, vamos lá, fazer um movimento de fora para dentro. O movimento da margarida de fora para dentro, vou fazer o pincel, botar um pouquinho para cá. Agora nós queremos o movimento ao contrário. Então, a força, ele vai estar na ponta da nossa flor. Então, a gente vai colocar a força e vamos retirar a força. Então, de baixo para cima. Nós vamos colocar a força, deitar escorregando e vamos retirar a força. Beleza? Vamos colocar a força e vamos retirando a força. Mais uma. Vamos colocar a força e vamos retirar a força. Quando eu coloco força, eu tipo deito o meu pincel onde eu estou fazendo a minha pétala. E eu não posso voltar o meu movimento, porque senão você perde essas ranhurinhas características da margarida, tá bom? Então, ela é uma pintura de um único movimento. Ah, Lari, mas eu não consigo fazer isso de uma forma de um único movimento. Então, vamos treinar, que você vai conseguir também. Com a tinta bem líquida, você vai deitar... Gente, que chique, hein, amiga? Boa noite. A gente vai deitar o nosso pincel e vamos suavizar o final do nosso pincel. Eu prefiro essa aqui. É a que eu faço nos meus desenhos, de fora pra dentro. Vamos lá. A gente vai deitar o nosso pincel e a gente vai trazer o nosso pincel. A gente vai deitar o nosso pincel e a gente vai trazer o nosso pincel. Quando eu trago o pincel pra dentro, eu faço esse pincel, eu vou suavizando o peso da minha mão. Então, gente, depois eu vou olhar os comentários, juro por Deus, que eu quero acompanhar, quero rir com vocês e não tô podendo. Então, ó, vocês vão apoiar com o peso e vem puxando ele com suavidade. E aí nós temos mais uma margarida pronta. Pronta não, né? Que tá faltando o miolo. Mas aí, agora, a gente vai voltar com isso pra cá e vamos trazer a luz pra mais perto da gente. Boa noite pra todas vocês são todas muito queridas por mim, viu? E aí, agora, pra gente poder fazer elas em cima desse cabo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pinguinho de amarelo, pra que vocês possam se orientar de acordo com o miolinho da nossa flor, tá bom? Gente, eu acabei de sujar meu telefone de tinta branca. Ô, Brasil.
Estão ouvindo agora? Deu pra ouvir? Parou de piscar aqui. Já voltou, pronto. Minha mãe tava me ligando desesperada aqui, não sei porquê. E aí tava atrapalhando a conexão, acho que foi isso. Ai, deu até uma conexão. Ai, Brasil. Nervoso, porque eu não gosto que quando cai a live, porque daí pra mim é um horrível quando cai essa live, entendeu? Não gosto quando cai a live. Então vamos continuar nossas flores. Vamos lá. Mesmo movimento que a gente fez nessa margarida daqui, de fora pra dentro, a gente vai fazer nas de cá. Só que agora a gente vai fazer com o movimento da flor, como se ela tivesse virada para um lado, como se ela tivesse virado para o outro, como se ela tivesse de frente, acompanhando o movimento dos nossos cabinhos aqui, tá bom? Ah, tá ensinando a cenar a diva toda tecnológica, eu nem tô entendendo. Deixa eu passar esse trem pra cá. Aqui vai ficar melhor. Então, a pincelada tá aqui de branco mesmo, e vamos lá fazer os movimentos da nossa margarida. Quando a gente quer fazer a margarida virada para outros lados, qual é a principal ideia? Que a gente só vai fazer pétalas no lugar onde o nosso olho de observador esteja observando, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai botar peso e vamos retirar peso até chegar perto do miolinho. Vocês percebem que fica a pétala perfeitinha, tá vendo? Tô vendo aí, gente, tá muito movimentada essa live, tô gostando de ver. Peso, sem peso. Vamos lá. Peso, sem peso. E minha mão bem na frente, hein, canhotona? É isso, Brasil, desculpa. Próximo eu vou fazer com mais senso, pra não botar a mão na frente de vocês. Ah, é tão lindo o girassol, gente. E eu sei fazer ele de uma forma papum-pof, vocês não vão nem acreditar. Ó, vamos lá. Peso, não peso. Peso, não peso. E aí nós temos a nossa primeira margarida olhando para a direita. E agora vamos fazer a nossa margarida de cá olhando para a esquerda. Então, ó eu fazendo a pétala ao contrário, ó. Peso, sem peso. Gente, o movimento do pincel é muito importante, tá? Então, reparem agora, ó, nesse momento aqui da pétala, ó, eu pressiono o pincel no papel ou na lata, ou onde for, e vou puxando ele, suavizando o meu movimento até chegar onde eu quero parar, tá bom? Ficou torto? Ficou, mas finge que não ficou, não. Pressiono e vou com ela até onde eu quero parar. Então, eu tenho que pressionar, desculpa, sou canhota, eu tenho que pressionar e subir até onde eu quero parar. Depois, eu vou refazer esse miolo. Eu fiz esse miolo só para vocês terem a noção da posição da nossa flor, tá bom? Então, vamos lá. Pressiona e sobe. Pressiona e sobe. Pressiona e sobe. O movimento é sempre o mesmo, tá? Agora vamos fazer a daqui de trás. Essa tá bem de frente. Então, a gente pressiona e sobe, pressiona e sobe. Vamos fazer ela de frente. Pressiona e sobe. Pressiona e sobe. Pressiona e sobe. Pressiona e sobe. Ai, Senhor. É fofo, né, gente? Que bom que vocês estão gostando. De novo. Pressiona e sobe. Pressiona e sobe. Vocês percebem que tanto a altura das margaridas quanto a posição das margaridas, a gente tem a noção de movimento do desenho. Então isso é tão importante, sabe? Porque dá como se elas estivessem mesmo num campo. Fica, ó, eu pintando metade pra vocês só. Como se elas estivessem mesmo no campo e fica bem especial, sabe? Então, a pincelada ideal para margarida é de fora para dentro, pelo menos para mim, né? No início da aula, eu ensinei ela a fazer também de dentro para fora, mas eu gosto de fazer... É muito treino, amiga, é verdade. Tem que fazer de fora para dentro. Mas fica igualzinho, né? Ó, agora... E aí, quando vocês forem fazer isso aí na latinha ou no vaso de vocês, vocês têm que esperar secar, tá bom? Então, ó, agora, quando você sobrepõe as pétalas, aí dá noção mesmo da margarida, porque ela fica cheinha, sabe? Então, ela fica bem especial. Aí, se você quer representar só um pedacinho da flor sendo vista aqui, você vai fazer uma pétalazinha menorzinha. Mesmo de perspectiva, sabe? Como se cada uma estivesse olhando. Vai ter que fazer o prime. Como se cada uma estivesse olhando para um lugar no nosso desenho. E aí,
Quando a gente estiver lá na latinha, na casa de vocês, eu não vou fazer na latinha preta hoje, que não vai dar tempo. Quando vocês estiverem lá na casa de vocês, na latinha, o que vocês vão fazer também? Depois, no final, quando essas margaridas já estiverem todas preenchidas, vocês vão pegar a nossa bucha, nossa velha amiga bucha. Só que aí, dessa vez, vocês vão pegar a bucha seca, ela sem água, tá bom? E aí, vocês vão pegar a tinta verde. E vocês vão dar pequenas batidinhas. Primeiro com o verde claro. Primeiro com o verde claro. Deixa eu pegar o verde escuro aqui pra gente. E agora por cima, de leve, sem misturar com o verde escuro, pra dar noção dos dois tons na nossa graminha. E aí vocês farão isso no pé da latinha, que vai ficar com as margaridas. E para finalizar essa pintura de forma bem fofinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso pincelzinho sujo de branco. Cadê ele? Ai, meu Deus. Eu não, pintar de madrugada é tão bom, adoro. E aí, ó o movimento que eu faço aqui, ó. Tuque, tuque. Tá vendo? Tá cheio de tinta bem líquida aqui. E o movimento é de batidinho, ó. Tuque, tuque. Vamos lá, ó. Eu faço a poeirinha cósmica astral. Pra gente poder fazer um fundo bem lúdico das nossas margaridinhas, tá bom? Então essa foi a nossa primeira florzinha de hoje. E agora nós vamos para a nossa